Olá, galera, passando aqui pra gente corrigir as atividades, tá? Já dei uma resumida do conteúdo num vídeo anterior. E agora vamos corrigir as nossas atividades feitas anteriormente, tá bom? Só relembrando o nosso descritor e o nosso saber. O descritor é o 53, que falam das razões trigonométricas no triângulo retângulo seno, cosseno e tangente. E o saber é o 08, em que fala em compreender e utilizar relações métricas e trigonométricas em figuras planas. Na primeira questão, ele pediu para determinar os valores x, y, w e z, certo? Em cada caso. A letra A, ele quer saber quem é o x. Analisando o triângulo aí, você vê que o x aí é a hipotenusa. Então, ele está querendo saber quem é a hipotenusa. Outra coisa que você tem que observar é que ele deu um valor aqui 16, certo? E aí, você tem que saber se esse 16 é um cateto oposto ou se é um cateto adjacente. Então, você vai olhar para o ângulo. Está aqui o ângulo 30. Quem é o cateto oposto a ele? É quem está de frente para ele. Então, o cateto oposto é essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui na horizontal só pode ser o cateto adjacente. Aí, você vai lá nas funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Qual das três trabalha com o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno, certo? Então, peguei aqui o cosseno, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa e substituí. Cosseno de 30, porque 30 é o meu ângulo, certo? É igual a 16, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa que eu quero descobrir. Depois, o que é que eu fiz? Multipliquei em forma de x, ó. Certo? Multipliquei de forma de x. Esse raiz de 3 sobre 2, quem é? É o cosseno de 30. Você vai lá na tabelinha e olha aqui, ó. Cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, substituir aqui. Eu multipliquei em forma de x, ficou raiz de 3 vezes h, h raiz de 3. 16 vezes 2, 32. Certo? A raiz de 3, como está multiplicando a hipotenusa, passa dividindo. Então, ficou 32 sobre raiz de 3. Essa raiz de 3, como está aqui embaixo, ó, aí entra lá uma propriedade da radiciação, em que quando eu tenho uma raiz aqui na parte de baixo, eu tenho que multiplicar na divisão com o fator de cima e com o fator de baixo. Então, foi o que eu fiz. Peguei a raiz de 3, ó, multipliquei com o fator de cima, que é 32, e com o fator de baixo, que é raiz de 3. E aí, ficou 32 raiz de 3, e esse raiz de 3 vezes raiz de 3 se torna raiz de 3 ao quadrado. E aí, o quadrado acaba cancelando a raiz, sobrando justamente o 3, que ficou aqui, ó. Então, essa daqui, se fosse de alternativa, seria uma possível resposta, certo? Mas, se ele quisesse mesmo em um valor único, né, o que você tinha que fazer? Você tinha que resolver essa continha aqui. Então, ia ficar raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Multipliquei com 32 e dividi por 3. E obtive aproximadamente 18. Então, essa daqui também seria outra possível resposta, certo? Vamos para a letra B. A letra B, ele deu esse triângulo, em que ele quer saber o y, que é o valor do ângulozinho aqui, agudo, aqui dentro do triângulo. E aí, ele me deu esse valor aqui. Percebam que é o lado maior. Se é o lado maior e também está de frente ao ângulo reto, é a minha hipotenusa. Então, ele me deu a hipotenusa. E me deu um dos catetos, 13. Aí, você vai analisar o ângulo. O ângulo não é esse? Quem está de frente para ele sempre é o cateto oposto. Então, o 13 aqui é o cateto oposto. Das funções trigonométricas que utilizam o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, peguei aqui o seno, ó. Seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E substituir. Seno de quem? Seno do ângulo, que é y. Então, ficou seno de y. Igual ao cateto oposto é 13, a hipotenusa 26. Não dá para dividir, mas posso simplificar. Simplifiquei por 13. Então, 13 dividido por 13, 1. 26 dividido por 13, 2. E aí, você vai lá na tabela e vê quem é que tem um seno, qual é o ângulo que tem um seno, que é 1 sobre 2? Justamente o 30. Então, y vai ser igual a 30, certo? Letra C. Letra C, ele me deu esse triângulo, me deu a hipotenusa novamente, ó, o lado maior, que é 18, me deu o ângulo aqui agudo de 60 graus e pediu para mim descobrir esse cateto aqui.
Aí você olha novamente. Qual é esse cateto aqui? É o oposto ou o adjacente? É quem está de frente para o ângulo, é o cateto oposto. Então, qual das funções trabalha o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno novamente. Então, peguei o seno, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de quem? De 60, que é o ângulo. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, é o W, hipotenusa é o 18. Aí, você vai lá na tabela novamente e vê quem é o seno de 60. Seno de 60 aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Por isso que eu substituí. E aí, multipliquei em forma de x. 2 vezes W, 2 vezes W, igual a raiz de 3 vezes 18, 18 raiz de 3. O 2 aqui que está multiplicando, passou dividindo. E aí, 18 dividido por 2, eu obtive 9. Então, a resposta aqui é 9 raiz de 3. Certo? Letra D. Letra D, ele me pediu para encontrar o Z. Percebam que o Z aqui, ó, é o maior lado. Então, justamente o Z é a hipotenusa. E me deu esse lado aqui, ó, que é quem tá coladinho aqui com o ângulo. Coladinho com o ângulo é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente, eu vou trabalhar com cosseno. Aí tá aqui o cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí, substituo. Cosseno de quem? De 45, que é o ângulo, igual ao cateto adjacente, que é 20, e a minha hipotenusa, que é Z. Aí, novamente, você vai na tabelinha e vê aqui, ó, cosseno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Substituí aqui e multipliquei em forma de x. Então, ficou raiz de 2 vezes z igual a 20 vezes 2, que deu 40. Raiz de 2 aí que está multiplicando, passou dividindo. Então, ficou 40 sobre raiz de 2. Raiz de 2 está embaixo, propriedade da radiciação. Vou multiplicar essa raiz aqui pelo fator de cima e pelo fator de baixo. Então, multipliquei aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 2. Em cima ficou 40 raiz de 2. E aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, fica raiz de 2 ao quadrado. Esse quadrado cancela a raiz, resultando somente no 2. Aí, dividir 40 dividido por 2, 20. Então, a resposta aqui é 20 raiz de 2. Vamos para a segunda. A segunda, ele diz assim: em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 centímetros e o outro mede raiz de 3 centímetros. Então, foi o que eu fiz. Desenhei esse triângulo aí que ele pediu. O que é que ele está querendo? Ele está querendo a hipotenusa, certo? E está querendo saber quais são os ângulos agudos. Quem são os ângulos agudos? Os ângulos agudos são esses outros aqui, ó, que complementam o triângulo. Esse daqui de 90 é o ângulo reto, né? E esses dois são chamados de ângulo agudo. Então, eu chamei aqui eles de X e Y, tá bom? E aí, vamos descobrir eles. Primeiramente, vamos descobrir a hipotenusa, certo? Para me descobrir a hipotenusa, eu vou utilizar uma formulazinha já conhecida por vocês, tá? Que é o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aqui a formulazinha, ó. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual lado 1 ao quadrado. Peguei o 3 aqui e substituí. Lado B ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Aí, 3 ao quadrado dá 9. Aqui, essa raiz aqui, ó, cancela com o 2, certo? Então, só sobra o 3. Aí, 9 mais 3, 12. E aí, esse quadrado aqui da hipotenusa passa para o outro lado como raiz. Por isso que hipotenusa ficou igual a raiz quadrada de 12. Que poderia ser aqui o resultado. Ou, caso você também queira fazer o MMC, resultaria em 2 raiz de 3. Certo? Pronto. Descobri a hipotenusa. Agora eu vou descobrir os ângulos agudos. Como eu tenho os dois catetos, aí você pensa lá, qual das funções trigonométricas trabalha com os dois catetos? Justamente a tangente. A tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir aqui, ó, a tangente de x, certo? Eu peguei aqui, ó, tá a formulazinha, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Coloquei essa tabelinha, porque a gente vai precisar já já. E aí, fiz o cálculozinho, ó. Tangente de x, esse x aqui,
é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, quem é o cateto oposto do x aqui? É quem está de frente para ele. Nesse caso, raiz de 3. Quem é o cateto adjacente? É quem está coladinho a ele, que nesse caso é 3. Substituir aqui. Então, a tangente de x é raiz de 3 sobre 3. Aí, você vai aqui nessa tabelinha, ó. Quem é que tem, qual é o ângulo que tem tangente raiz de 3 sobre 3? Tá bem aqui a raiz de 3 sobre 3. Então, quem seria o ângulo? 30. Então, o x vale 30, certo? Você poderia fazer o mesmo passo a passo para encontrar o y. Também dava para trabalhar tangente. Mas, como a gente já trabalhou lá no segundo bimestre as propriedades dos ângulos internos, você tem que lembrar que um triângulo, a soma de todos os seus ângulos internos, tem que dar 180. Então, o ângulo aqui do reto, ó, ele é 90. O x é 30. Então, para 180, faltou quanto? Justamente os 60. Então, o meu y aqui vale 60 graus. Certo? Vamos para a terceira. A terceira fala em uma rampa de 360 metros de comprimento. Aliás, 36 metros de comprimento. Certo? Que é esse pedaço aqui. E faz um ângulo com um plano horizontal de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, 30 graus. Eu desenhei o triângulozinho para a gente entender melhor. E ele quer saber se uma pessoa subir a rampa, ó, verticalmente. Então, se ele subir do piso aqui, ó, até a altura máxima, quanto é que daria esse lado? E aí, eu chamei de x. Tá bom? Então, para isso, o que é que você vai ver? Você tem a hipotenusa, que é o tamanho aqui da rampa, 36. Tem o ângulo e tem esse x aí. Aí você vai analisar aqui. Esse x, ele é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Aí você olha para o ângulo. Quem é que está de frente para ele? É o cateto oposto. Então, o x aqui só pode ser o meu cateto oposto. Se eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, das funções trigonométricas, eu vou usar o seno. O que eu fiz aqui, ó. Peguei o seno, que é igual ao cateto oposto, sobre a hipotenusa. E aí, substituir. Seno de 30, que o meu ângulo é 30, né? Ó, é igual ao cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 36. E aí, olhando lá na tabelinha, né, eu descubro que o seno de 30 é 1 sobre 2. Foi o que eu fiz aqui, substituir. Depois disso, multipliquei em forma de x. 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 36, 36. O 2 que está multiplicando aqui passa a dividir. Então, ficou 36 dividido por 2, que deu 18 metros. Certo? Quarta questão. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é. Aí eu desenhei o triângulozinho para vocês. Chamei a hipotenusa de 4A, que foi o que ele disse, e um dos catetos de 2A. E o outro cateto aqui de baixo, ó, eu chamei de B, certo? Mas ele quer saber qual é a tangente do ângulo oposto do menor lado. Para isso, primeiramente, eu tenho que descobrir quanto é que vale B. Por quê? Porque eu não sei se é o B ou se é o 2A, que é o menor. Então, eu vou descobrir. Como é que eu vou descobrir? Através, novamente, do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá aqui. Substituir. A hipotenusa, ele me disse que era quanto? 4A. E um dos lados, que é um dos catetos, 2A. E repetir o B. Resolvi aqui, ó, 4A ao quadrado dá 16A ao quadrado. Resolvi isso aqui, 2A ao quadrado, 4A ao quadrado. Passei isso aqui pro outro lado, por isso que tá aqui, ó, sinalzinho de menos. Certo? Resolvi aqui, ó, 16 menos 4, 2A. Aí virou B ao quadrado é igual a 12A ao quadrado. Esse quadrado aqui do B passa pro outro lado sendo raiz. Foi o que eu fiz aqui, ó. Raiz de 12A ao quadrado. Tirei o MC, ficou 2A raiz de 3. O A foi para fora porque eu cancelei aqui o 2 com a raiz dele. Encontrei aqui, percebi que esse 2A realmente ele é o menor valor, já que B é 2A raiz de 3. E
Então, o que a questão está pedindo? Ele está pedindo a tangente que está de frente para o menor lado. E aí, ele quer saber esse ângulo aqui. Então, que eu chamei de x. Então, quem eu posso trabalhar? Posso trabalhar com qualquer um das funções. Mas ele está me pedindo aqui na questão que eu trabalhe com a tangente. Então, eu peguei aqui a tangente, ó. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, peguei aqui a fórmula, substituir. Tangente de x, que o ângulo aqui eu chamei de x. Cateto oposto é o 2A, que está de frente para ele. Cateto adjacente é o B, que a gente encontrou 2A raiz de 3. Esse 2A com esse 2A, eu posso dividir, que dá justamente 1 sobre a raiz de 3, certo? Novamente, a propriedadezinha da raiz, o que eu faço? Pego a raiz aqui de 3, multiplico pelo fator de cima e pelo fator de baixo. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. O quadrado com a raiz cancela, sobra justamente o 3. Então, a minha tangente aqui desse ângulo é raiz de 3 sobre 3. Se pedisse também para saber quanto é que valia esse ângulo, bastaria você olhar lá na tabela. Quem é que tem a tangente raiz de 3 sobre 3? 30, certo? E a outra atividade que eu passei para vocês foi a cruzadinha, certo? E aqui temos a resolução da cruzadinha. Então, é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, quem é que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? É justamente o cosseno. 2. É aquele que fica ao lado de um determinado ângulo, mas não é a hipotenusa. Quem fica colado com o ângulo é o cateto adjacente, certo? Quem está de frente ao ângulo é o cateto oposto. Ponto 3. É a razão entre a medida do cateto oposto e o cateto adjacente de um triângulo retângulo. Então, quem é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? A tangente. 4. São os lados de um triângulo que formam o ângulo reto. São classificados como cateto adjacente e cateto oposto. Aqui estava na cara que são os catetos, né? 5. É a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. 6. Fica em frente a um determinado ângulo, cateto oposto. E 7. Sempre o lado oposto do ângulo reto. É o maior lado do triângulo. É a nossa hipotenusa. E é isso. Obrigado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Bom?